Fala, galera do bate-bola, mas uma partida muito ruim do Flamengo. Uma partida medíocre, tanto sob o ponto de vista tático, quanto sob o ponto de vista técnico e de comprometimento por parte dos atletas. É inaceitável, inadmissível que o Flamengo brinde a sua torcida, principalmente a torcida off-Rio, a galera aí que com muito sacrifício se movimenta para assistir os jogos do Flamengo, pagando preços de ingresso absolutamente exorbitantes e ver o que aconteceu ontem, assistir aquele espetáculo deprimente propiciado pelos jogadores. Jogadores como Pedro, Gerson, principalmente, dois jogadores que entraram em campo ontem absolutamente descomprometidos com o clube, com o torcedor, andando literalmente em campo, como apáticos. Isso sem contar as exibições medíocres de Varela, Davi Luiz, Pablo, Alan, Thiago Maia e o que faz Cebolinha, o homem de 100 milhões de reais contratado pelo Flamengo, sobre o qual foi criada uma expectativa absurda. O Flamengo hoje não oferta também qualquer tipo de perigo aos adversários. É o arame liso, toca para cá, toca para lá, fica com posse de bola, mas oferta sim aos adversários uma quantidade de finalizações enorme. Quem joga contra o Flamengo tem boas chances de, vamos dizer assim, ter um resultado positivo, tamanha a facilidade ofertada pelo Flamengo para esses adversários. Sinceramente, o que vem na quinta-feira é absolutamente imprevisível. Qual time vai entrar em campo? Se nós jogarmos contra o Olímpia lá, o que nós jogamos aqui no Maracanã, vai ser complicado. O campo do Olímpia, o Defensor de El Chaco, já fui 2 vezes naquele estádio nos anos 80, um deles, os dois na época do Zico, é um estádio muito parecido com o Alçapão da Rua Bariri, o Alçapão do Olaria aqui na Rua Bariri, no subúrbio do estado do Rio de Janeiro. É um estádio extremamente hostil, complicado, e que se o Flamengo não demonstrar muita disposição, muita vontade, querer realmente guerrear, como dizia aquele técnico que já passou pelo Flamengo, o Rueda, sinceramente vai ser complicado a gente sair de lá com um resultado positivo. Temo pelo restante da temporada, em função de tudo que está acontecendo e que nitidamente a gente vê acontecendo dentro do elenco do Flamengo. Não tem ninguém fechado com o Sampaoli. A própria entrevista do Ayrton Lucas ontem ao final da partida demonstrou isso. A insatisfação dele, a não concordância dele com a saída dele de campo. O repórter questionou se ele estava contundido, ele disse que não, que era a opção do treinador, mas que ele respeitava. Que ele não gostou, assista essa entrevista, que ele não gostou, mas respeitava. Ou seja, o Flamengo é um bando, dentro e fora de campo. Taticamente, é uma vergonha. Os 22 jogos com apenas 2 derrotas são maquiados por um ou outro lampejo desse elenco em algumas dessas partidas. Mas em termos de desempenho, nós estamos muito aquém. E principalmente o seguinte, se nós passarmos pelo Olímpia, nós vamos enfrentar adversários duríssimos já na próxima fase, tanto o Fluminense quanto o Argentino Júnior. E depois, em passando, provavelmente podemos enfrentar aí um River Plate. A coisa vai se complicar. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita de forma urgente. Para mim, Sampaoli faz um trabalho medíocre no Flamengo, abaixo do que se espera de um treinador que tem um elenco de razoável, de ótima qualidade em relação ao que nós temos na média aqui no Brasil. Ele não vem apresentando um desempenho compatível com a expectativa que foi criada, e também que esse departamento de futebol cobre dos atletas uma postura diferenciada dentro de campo, uma postura profissional, que honre a camisa do Flamengo em qualquer competição. Eles não podem escolher competição para jogar. Isso não existe. Não existe em aspecto nenhum do mundo do trabalho. Esses caras ganham muito bem para se dedicarem, ganham muito, têm uma estrutura fantástica para apresentarem muito mais do que vem apresentando. Agora, sinceramente, o jogo de quinta-feira está preocupando bastante. Amanhã, no bate-bola, nós vamos falar muito sobre isso às 9h30 da noite. Então, conto com vocês lá para a gente bater aquele papo, fazer aquela resenha sobre o Flamengo. Mas reforçando,
O que a gente viu ontem é preocupante, tanto sob o ponto de vista tático, ou seja, sobre o que o Flamengo tem apresentado dentro de campo, evolução nenhuma, mas também sob o ponto de vista de comprometimento dos atletas e falta de cobrança dessa diretoria em cima desses atletas. Tamo junto, até amanhã no nosso bate-bola rubro-negro. Saudações.